Prezados irmãos, boa noite. Hoje é dia 1º de março de 2024, sexta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão. Bem, meus irmãos, hoje, sexta-feira, estamos com um trabalho presencial, como vocês podem perceber. Será ocupado com o Pinga Fogo, também como todos que acompanham os trabalhos do SEASA sabem. O Pinga Fogo é um projeto que ele tem como princípio uma participação entre aqueles que estão incumbidos de dinamizar com aqueles que estão presentes, ou estão presencialmente participando, ou estão virtualmente, telepresencialmente participando. Então todos podem participar também pela internet, mediante o nosso site, lá deixar a sua pergunta, a sua participação, e isso é muito importante e enriquecedor. O tema de hoje é um tema muito importante e logo após a leitura da nossa página, nós iremos tratar dele com a maior profundidade que for possível nesta noite. Mas antes... Bem, meus irmãos, então a dinâmica do Pinga Fogo é essa que nós já conhecemos. Nós estamos com uma apresentação preparada. A nossa ideia não é esgotar essa apresentação. Ela foi elaborada a partir do trabalho feito pela FEB, um livreto sobre o suicídio. Então, o caminho, nossa orientação foi exatamente esse livreto. Está muito bom, está sintético, abrangendo as principais questões alusivas ao suicídio. Então, nós estamos usando essa apresentação apenas como uma trilha, não é um trilho, ela ficará disponível para quem desejar. Então, o mais importante é a nossa troca aqui de ideias sobre o assunto. Bem, meus irmãos, a primeira coisa que vem à mente é sobre as causas do suicídio, né? E importante nós nos lembrarmos o seguinte: o suicídio, afinal de contas, né? Ele é o quê, né? E nós vamos chegar a esta conclusão. São várias essas causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Desequilíbrio sempre está por trás de uma decisão tão translocada quanto a de destruir o corpo. Nenhum de nós tem a autorização divina, a permissão divina para destruir o seu organismo. Esse organismo ele é fornecido, ele nos é entregue para uma encarnação, para que nós possamos progredir, para que nós possamos pagar nossos débitos, possamos carpir nossas dívidas, reajustarmos-nos com os outros que ficaram para trás, e não para que nós destruamos o corpo. Então, destruir o corpo atenta contra as leis divinas, né? Então, essa primeira parte aqui trata exatamente disso. São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. Todas elas indicativas de quê? Do desconhecimento de como é que funciona a justiça divina. Só fazer um comentário aqui sobre isso que o Dionísio está falando, né? Porque a gente tem que ter em mente que renascer, né? Contrariamente ao que os materialistas tentam colocar, né? Aquele conceito assim: o corpo é meu, eu sou dono do corpo, faço com ele o que eu quiser, né? Não é assim, né? É uma concessão, uma oportunidade de nós renascermos
para reaprendermos, para avançarmos, né? Inclusive para quitar dívidas que a gente traz do passado, né? Então, o corpo está dentro daqueles bens, né, que a gente vê nas palestras, sempre é colocado. Nós somos usufrutuários dos bens terrenos. Dentre os bens terrenos que a gente tem oportunidade de fazer uso, mas que a gente tem que conservar, é o nosso corpo, né? Nos foi dado como uma oportunidade e a gente tem que cuidar dele ao máximo, né? E quando a gente não faz isso, principalmente através do suicídio, a gente está incorrendo em nos colocar contra a lei, né? É verdade. O Gilberto lembrou muito bem essa questão da lei, né? E nós somos usufrutuários desse corpo. É como se fosse um comodato, mal comparando. Você recebe um bem comodato, ele é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis pelo Código Civil, mas ele é um empréstimo que você tem que devolver aquele bem nas condições em que você recebeu, né? É claro que nós devemos devolver esse bem que nós recebemos quando ele não tiver mais fluido vital, quando ele já não for mais operável, quando essa ferramenta que nós temos, que é o nosso corpo, já não servir mais para aquilo que é o seu objetivo. E não podemos destruir a ferramenta. Eu não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso. Isso aí envolve mais até aprofundamento, tá? Aqui vocês veem que foi falado sobre materialismo. Por que o materialismo ele impacta tanto, né? Impacta tanto a condição do suicida, né? Alguém gostaria de falar sobre isso? Tem o microfone com a Jace. Sempre que alguém quiser, a Jace está à disposição, tá? Ela leva o microfone. A gente desliga aqui para agora. Eu tinha um conceito sobre suicídio. Eu tinha um conceito sobre o suicídio de covardia. Covardia. Sempre achei que o suicida era um covarde. Claro, isso antes de conhecer a doutrina espírita, né? E aí eu sempre tive essa pergunta. É coragem, covardia? É falta de esperança? É falta de fé? O que é o suicídio nesse sentido? Eu vou dar a minha opinião, o Dionísio dá a dele também. Eu diria que, como a gente colocou aqui, né, materialismo é um dos grandes fatores porque ele tira a esperança de todos, né? Então, um dos primeiros fatores que eu acho que realmente leva as pessoas ao suicídio é a falta de esperança, a falta de visão futura, né? Eles não veem futuro, acham que a vida é única, vai terminar e acabou, né? O próprio Kardec, a gente tem uma passagem mais lá na frente que ele diz isso, né? Quando a ciência tenta trazer, né, que é uma crença que a ciência tem, porque eles não têm prova de que não existe vida depois da morte, mas eles acreditam que não existe vida depois da morte. Quando eles tentam convencer as pessoas de que não existe vida após a morte, eles estão dizendo o seguinte: olha, acabou, encerrou, não tem mais nada, né? Então, a pessoa sem uma visão de futuro acaba perdendo esperança de um futuro melhor, uma mudança, coisa assim, né? A falta de fé, de acreditar em Deus também, né? Jesus deu a vida por nós há 2000 anos atrás e as pessoas ainda o negam, né? Mas eu acho que tem um pouco de covardia também associada com o processo, né? Porque ao mesmo tempo que alguns se colocam em posição, né, de não suportar os problemas e desistir, né? Outros com problemas mais graves ainda. O Alci cita muito o Mileco, né, que era cego, palestrante espírita, trabalhava, tinha uma função,
Existe um exemplo, eu acho que é na Bahia, que é que chama o médio deitado. São Amazonas. Que, Ficava deitado no São Amazonas. é na Bahia, não foi? Um espírita que teve um problema, jovem ainda, teve um problema na coluna, perdeu todos os movimentos. As pessoas, ele ficava deitado, mal conseguia nem ficar sentado numa cadeira de rodas, e as pessoas levavam ele naquela maca para um lado, para o outro, e ele era espírita e trabalhou dentro do possível, dentro das limitações que ele tinha, e viveu a vida dele ainda bastante, enfrentando essa dificuldade, né? Então tem um pouco de coragem, né, por trás disso tudo. Mas eu diria, a grande razão... Para quem pratica, tem um pouco de covardia. Isso, tem um pouco de covardia, né? Continua aí. Não, vai lá. O Gilberto, ele agora no final, ele disse o que eu ia reforçar, né? Que eu concordo com ele plenamente, a questão da covardia. Sim, a resposta, objetivamente, eu entendo também que é muita covardia, né? Pelos motivos que ele acabou até de elencar aqui. Você vê que tem pessoas com problemas muito mais graves, muito mais agudos, e elas enfrentam esses problemas, né? Elas conseguem ter uma força suficiente para não tirar a própria vida, né? É claro que é um complexo, esse assunto não é simples, ele não é retilíneo, né? A covardia é um dos itens, evidentemente, a falta de fé. O Kardec coloca aqui nessa passagem, né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio, produzem a covardia moral, né? Então tem um tanto de covardia. Isso. De não enfrentar os problemas. Você vê que está até aqui já, né? A covardia moral, né? Então, quando se vê em homens de ciência apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leiam que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se. Ele está falando dos materialistas. O que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se segue concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Só fazer um comentário aqui sobre esse problema da ciência, né? Porque na época de Kardec dizia, apesar de nós não vermos os espíritos, né, não ver diretamente, a gente, através da mediunidade, através de uma série, inclusive o movimento das mesas girantes, quando começou todo o processo, a gente tem indicações de que sim, eles existem, né? E até porque aquele movimento todo mostrava uma inteligência. Ele diz, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Então tem uma inteligência por trás daquilo, né? A ciência, a princípio, negou, né? Mas hoje em dia a ciência está colocando que o universo não é formado apenas pela matéria que a gente enxerga, né? Nem pela luz e as energias eletromagnéticas que a gente enxerga, né? Existe o que eles estão denominando de energia escura e matéria escura. Eles chamam escura porque a gente não vê, os nossos equipamentos não detectam diretamente, mas eles estão dizendo que existe porque existem efeitos que essa matéria e essa energia geram, que eles estão conseguindo detectar os efeitos. Então, pelos efeitos, eles estão chegando à causa, que existe mais energia e mais matéria. E os últimos cálculos nos dizem que a matéria visível, todos esses planetas, sóis e estrelas que a gente vê, formam 15% do universo, e 85% é matéria escura e energia escura. Então tem muito mais coisas que a gente não vê do que coisas que a gente vê, mesmo na ciência. É o mesmo princípio que eles estão usando, que Kardec usa para demonstrar que o espírito existe, né? Só que a ciência
né, não quer reconhecer, até por problemas morais, eu diria, eles não querem aceitar, né, Deus e os espíritos, mas é o mesmo princípio, né? Nós estamos, eu diria, caminhando para qualquer momento, a grande maioria aceitar, porque o raciocínio que eles estão caminhando é o mesmo raciocínio de Kardec. Exatamente. Meus irmãos, essa confluência que o Gilberto nos lembrou, né, da ciência com a religião, ela é muito importante. Ainda bem que o Espiritismo, ele nos traz as mensagens daqueles que deixaram o corpo material através do suicídio, né, e eles nos contam os seus sofrimentos, as suas agruras. Vocês podem coletar isso num livro muito interessante, importante da doutrina espírita, que é O Céu e o Inferno. Então, no Céu e Inferno, na segunda parte, que trata das comunicações dos espíritos, vocês têm lá uma série de comunicações de espíritos infelizes, dentre eles espíritos suicidas, e eles narram, né, o sofrimento. Além disso, nós temos livros como Memórias de um Suicida, Martírios de um Suicida e tantos outros. Esse, por exemplo, que é um livro mais recente, que tem na nossa livraria, inclusive, Suicídio e Vida Após a Morte, Amargura e Remorso de Poetas Suicidas. Então, são 4 poetas, entre eles Antero de Quental, que pela pena de Francisco Cândido Xavier, né, de Valdo Vieira, trouxeram as suas informações. Entre esses aqui, nós temos um caso da Francisca Júlia, uma poetisa, e que, vejam que interessante a mensagem poética que ela passou. Na agonia da luz, o astro, por mais vos fira o sonho, a rajada violenta do temporal de fel que enlouquece e vergasta, suportai com denudo a fúria iconoclasta e o granizo cruel da lúrida tormenta. Carreia a dor consigo, a beleza opulenta, da verdade suprema eternamente casta. Recebei-lhe o aguilhão que nos lacera e arrasta, ouvindo a voz da fé que vos guarda e apacenta. De alma erguida ao Senhor, varai a sombra fria. Por mais horrenda noite, há sempre um novo dia. Ao calor da esperança, a luz que nos enleva. A aflição sem revolta é paz que nos redime. Não ouvides na cruz redentora e sublime que a fuga para a morte é um salto para a treva. Foi recebido por Chico Xavier em 2003. E tem várias mensagens aqui muito interessantes de outros poetas falecidos, né, desencarnados, que tiraram a sua própria vida. Então, é uma obra que vale a pena, é uma das inúmeras obras que a doutrina, né, que nós temos na doutrina, que nos esclarece sobre as consequências desse ato tão translocado, né? Tão covarde. E aí, suicídio e loucura. Vocês podem interromper, tá, gente? A propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, a dúvida já não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência e a resignação que o afastam muito, naturalmente, de pensar no suicídio. Isso naturalmente houve um erro aqui de grafia, de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Ou seja, voltando ao que a Marisa tinha perguntado, né? É uma covardia. Olha aqui, o Espiritismo nos dá essa coragem moral
né, para exatamente fazendo um contraponto com a covardia moral que nós vimos em outras telas, né? A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Você quer falar alguma coisa agora? Não quer continuar? Ô, Dionísio, Oi. pegando o gancho aí o que leva a pessoa ao suicídio, né? Por exemplo, como é que se diz? A depressão seria uma causa, levaria a um suicídio? A depressão, ela é uma patologia muito comum no suicídio, no ato suicida, muito comum. Ela pode levar à perda do sentido de prazer pela vida, né, que torna o suicídio uma tentativa de alívio para esse sofrimento. Mas a depressão é um dos motivos, mas é um motivo muito importante. Então, ela tem a ver, sim, ela tem muita vinculação com o ato, né, do suicídio, né? Karina, pode falar. Então, eu como psicóloga já atendi várias pessoas e atendo, né, que passam por depressão e 90% pensa no suicídio. 90%, né? Porque quem chega num quadro de depressão, a pessoa perdeu o sentido da vida por alguma razão, por alguma perda, seja do que for, né? Do trabalho, de um ente querido, e aí ela começa a se deixar, né? Não quer mais viver, começa a querer só dormir. Por que o depressivo só quer dormir? Porque enquanto ele dorme, ele não pensa em nada, né? Então, assim, eu já atendi várias pessoas que, inclusive, que morreram, né? Que falaram para mim, não adianta, eu não quero mais viver. Claro, não saiu lá no óbito depressão, mas por ela não querer mais viver, ela parou de se alimentar e ela foi realmente se entregando. Então, eu acho que a depressão leva, sim, a maioria das pessoas. Eu queria falar numa cliente minha que ela tentou o suicídio 2 vezes, não conseguiu, e de repente apareceu um câncer de mama que a salvou. E ela falou para mim, Karina, você não vai acreditar, eu tentei o suicídio 2 vezes e agora eu estou com medo de morrer. Então, o câncer de mama veio para salvá-la. Ela tirou a mama, enfim, ela é uma pessoa hoje feliz, né? E então é isso, ela se curou daquela depressão através de uma doença. Então, realmente, a depressão, ela leva assim. E seria interessante a gente notar, nós que somos espíritas, né, que o processo depressivo, como você coloca, né, é um problema, né, é uma patologia, acaba abrindo portas para a obsessão, né? Você se conecta com espíritos naquela mesma situação que você, e isso reforça negativamente esse sentimento, né? Então, é o que o Dionísio, nunca é o único motivo, né? Vão se somando, né, outros motivos, né? E o espiritismo, a ideia é exatamente o que você falou, a depressão, em muitos casos, é pela falta de sentido de vida, né? E o que o espiritismo busca fazer exatamente é nos dar um sentido na vida, né? Nós entendermos quem nós somos, por que estamos aqui, né? Por que sofremos e para onde vamos, né? Isso nos põe no trilho, né, do sentido da vida, né? Então, esse é o trabalho que a gente tenta fazer no espiritismo, de mostrar para as pessoas que tem um sentido, né? Tem uma razão de ser das coisas e a gente precisa aprender, né? Identificar, né? Sânia, você ia falar? Na verdade, gente, há alguns anos atrás, perdi a minha mãe, né?
Eu frequento o centro espírita há muitos anos, desde criança, mas na época que minha mãe faleceu, foi em início de 2019, foi um ano muito difícil para mim. E nessa época eu comecei a... Sabe quando os pensamentos... porque a sensação que eu tenho, real, assim, que é um anjinho e um diabinho. E para quem que a gente ouve mais, né? E teve uma época que foi bizarro, porque parecia que só o diabinho falando. Assim, a sensação que dava era que, tipo assim, de repente, às vezes é melhor sumir, porque é uma tentativa de fuga, de, tipo assim, não sofrer, de não pensar mais. E aí, de repente, um dia, porque eu sempre oro muito, rezo e tudo mais, me veio a claridade. Hoje você está entrando em depressão. Tipo assim, me deu aquele estalo, na mesma hora eu falei, vou desligar o microfone, agora eu vou focar, porque é real, assim, tipo, muito, muito forte. E foi após você orar, né? Você orar e refletir muito sobre isso, né? É muito importante a oração. Tipo assim, num corredor escuro, literalmente. Tipo assim, você não vê saída, de repente é fuga do sofrimento. Tipo, tô sofrendo tanto que às vezes é mais fácil. Eu tive uma colega que se suicidou e foi juntamente na época da minha mãe, assim, foi questão de dias. Então, assim, eu ficava pensando, assim, tipo, o quanto ela estava sofrendo e de repente eu não pude ajudar, sabe? Assim, tudo vem junto, assim, é muito difícil. Interessante, Sérgio. Acho que a Beth quer falar, né? Então, exatamente essa é a minha dúvida, até porque nós assistimos o filme do Mensageiro. E tem uma parte que a menina, o pai morreu e tal, e ela fica muito deprimida e vem o obsessor, induzindo que ela fosse tomar veneno e tal, onde estava o veneno. Como fica a situação, então, dessa pessoa, até no caso dela agora também que falou, que ficou sentindo essa influência, o espírito, a gente responde por isso, uma vez que está sendo obsidiado, para esse foco de acabar com a vida, encerrar com tudo. Eu queria saber a situação por exemplo, eu fiz, mas eu fui induzida porque eu estava muito deprimida e acabei achando o caminho melhor, mais fácil acabar com a vida. Como se fica no mundo espiritual essa pessoa? O Gilberto com certeza vai complementar. O suicídio, sob qualquer aspecto que seja enfocado, exceto se for por algo altruístico, né? Você perde a vida para salvar uma vida, para salvar uma família, entendeu? Aí é diferente, é um ato altruístico. E, fora isso, ele sempre será condenável. O que vai variar é o grau de condenação em função das condições que a pessoa, o suicida, o autocida, tinha naquele momento que praticou. Mas o Gilberto falou, por exemplo, muito bem, complementando a Karina, sobre a obsessão. A Karina falou sobre a experiência dela com clientes com depressão, e ele lembrou que é um caldo muito favorável para os obsessores, e muitas vezes você é como se fosse um iceberg, você está acima d'água vendo o quadro de depressão. Abaixo d'água você tem ali, às vezes, uma família de obsessores trabalhando naquilo ali, né? Porque houve condições, a pessoa deu condições pelo seu desregramento, pelas suas opções, suas escolhas. Então, ele se vinculou a obsessores, então ele também tem culpa em função disso. É claro que a justiça divina ela é perfeita, então tudo vai ser ponderado, né? Tem toda uma ponderação, mas qualquer forma de suicídio é condenável, exceto se for altruística. Não é? Não sei o que o Gilberto gostaria. Não, acho que é exatamente isso, né? Algumas passagens do próprio Kardec e alguns espíritos comentam isso, é que a última decisão é sempre nossa, né? Por mais que a gente esteja em depressão, por mais que a gente esteja sofrendo a incidência dos espíritos obsessores, né? E isso ocorre muito mais constantemente do que a gente imagina, né? A decisão final é sempre nossa. Lógico que o espírito que
faz um processo obsessivo te levando ao suicídio, ele também vai ser culpado, ele também vai responder, mas você, de alguma forma, tem parcela de culpa nesse processo, né? O próprio, como ela disse, é bastante difícil, uma vez que você entra no processo obsessivo, depressivo, que acaba facilitando o processo obsessivo, mas a gente, principalmente nós espíritas, né, nós recebemos advertências o tempo todo sobre isso, né? Orar e vigiar, né? Ela conseguiu reagir através da oração, buscando forças, né? E esse é o caminho, né? Se a gente perde as forças e não reage de alguma forma, a gente vai responder, lógico que dentro de níveis, né? A gente não sabe dizer quais, mas nós temos a nossa parcela, vamos dizer assim, né? O Gilberto, e aí a gente lembra até, eu lembro de um caso que nós estudamos no livro Céu e Inferno, que também era uma jovem, um rapaz, um lance de que ele se suicida porque ela não quer mais casar com ele. Não sei se vocês lembram dessa história no Céu e Inferno. Tá? E aí a gente fez um debate aqui enorme no sentido de que quem era mais culpado, ela que provocou o suicídio ou ele que se suicidou. E a gente ficou aqui no empate. Um grupo dizia que ela que era mais culpada, e no livro No Céu e Inferno diz que ele que é mais culpado, né? Que ele a decisão final mais fraco, né? Aí fica também a pergunta em relação a esses casos que a gente escuta hoje em dia dos jovens que fazem bullying e aí o outro se mata, entendeu? Quem é mais culpado nessa história, né? Eu diria que os que fazem bullying, os que levam as pessoas ao sofrimento, à depressão, né, através de bullying, inclusive na rede social, né? Hoje, há pouco tempo atrás, teve um problema desse na rede social, né? Alguém divulgou uma informação errada, defamou uma outra pessoa e a outra pessoa acabou se suicidando, né? Mas é a mesma coisa, ou seja, é uma obsessão entre vivos, vamos dizer assim, né? Não é uma obsessão entre desencarnado e encarnado, mas é um processo obsessivo que um está, de alguma forma, obsidiando o outro, né, negativamente. A reação é sempre nossa, né? Se a gente não consegue buscar as forças necessárias para reagir, a gente tem a nossa parte de culpa também. Quer dizer, né? Que na hora da expiação, o que cometeu o suicídio vai ter um trabalho bem maior, né? Isso. E até eu pulei aqui um pouco, adiantei aqui para a gente chegar aqui, porque exatamente diz o seguinte: o suicídio pode ser classificado como direto ou intencional e indireto, né? O suicídio intencional resulta do ato consciente, né? A pessoa chega à conclusão que o melhor é eliminar, né, a vida dela e faz um plano de como se suicidar e executa, né? Há planejamento da morte, às vezes com detalhes. O suicídio indireto resulta de hábitos e comportamentos viciosos que lesam a saúde física ou psíquica, ou ambas, né? E aí pode ser de diversas formas, né? Por viciação, como no caso do André Luiz, que se deixou levar pelos vícios mundanos, né? Ou pelo processo depressivo, como a Karina estava dizendo, que a pessoa vai perdendo a vontade de viver, né? Ela não se mata diretamente, mas acaba morrendo daquilo. Né? Suicídio. É suicídio, né? No último livro que a gente leu, que tinha o caso exatamente que o cara perdeu a vontade de viver porque tentou casar com a mulher, não podia, né? Aquele problema da lei, era divorciada, não podia casar, ela acabou desencarnando e ele perdeu totalmente a vontade de viver, acabou desencarnando e era suicida, né? Foi considerado como suicida, né? Porque ele perdeu a vontade de viver pelo amor que ele não conseguiu realizar, pela morte dela, né? Mas ele tinha que ter enfrentado de alguma forma, né? E se ele tivesse buscado o espiritismo, se tivesse buscado ajuda, né, de alguma forma, poderia talvez ter contornado isso, né? Então, é suicida, é indireto, mas né? Nós temos, nessa obra que eu comentei com vocês, do suicídio,
e vida após a morte, nós temos um dos casos é exatamente um poeta que ele perdeu a namorada, né? E da tristeza de ter perdido aquela mulher que ele tanto amava, né? Ele acabou tirando a própria vida. E a lamentação dele foi tão aguda, foi extremamente dolorosa no plano espiritual, e ele narra isso em poemas. Foi falado aqui do bullying, né, de você muitas vezes estar envergonhado. A pessoa, num paroxismo de vergonha, tirou a própria vida. Se vocês observarem, em 1857, já existia, Kardec já tinha colocado pergunta dentro dessa linha para os espíritos. Ele pergunta, questão 948, veja, o suicídio que tem por objetivo escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é causado pelo desespero? O suicídio, respondem os espíritos, não apaga a falta, ao contrário, haverá duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de fazer o mal, é preciso ter a de suportar suas consequências. Deus julga e, segundo a causa, pode algumas vezes diminuir os seus rigores. E ele aí vai falando outras coisas. Ou seja, então, às vezes a gente, mas ele suicidou porque estava com uma vergonha impressionante, a sociedade estava a oprimi-lo. Nada justifica. E o sofrimento é pessoal. Agora, como disse o Gilberto, aquele que por ação ou omissão conduz, ajuda ou influencia alguém à prática do suicídio, vai responder por isso. Inclusive, responde no mundo dos homens também, porque isso é crime. A indução ao suicídio é crime. E no plano espiritual nem se precisa falar sobre isso. Aqui ainda se consegue esconder, mas no plano espiritual não se consegue esconder o ato praticado. Celinha, ela vai te passar ali o microfone. É importante, Celinha, senão ninguém escuta, nem eu. Eu gostaria de saber como é recebido o espírito de uma pessoa que suicida. Como é que é? Como é recebido o espírito de uma pessoa que suicida? Como é recebido? Como é recebido? Isso. Aqui, exatamente, a gente traz, né, que o Kardec coloca, no suicídio intencional, né, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância, há de considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma. É o que ele está dizendo, né? Além de eu estar passando por uma prova porque eu tinha que responder por erros meus do passado, eu me suicido e pratico uma violência contra o meu organismo e acumulo mais um débito, né? Então ele diz, atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, é o que a gente viu no livro Memórias do Suicida, que eu recomendo a todos. É um livro forte, mas é altamente instrutivo nesse sentido, né? Você vai acabar acordando, né, no mundo espiritual, num vale de dor, acompanhado de outros que pensam e agem dessa mesma forma, né? Todos sofrendo, né? E você, dependendo de como você reage, né, dos seus méritos passados e do seu você se conscientizar que cometeu um erro, você, para ser socorrido e resgatado daquele vale, pode levar, em alguns casos, muito tempo, né? Há espíritos que permanecem nesse vale durante séculos, até se conscientizarem e falar assim, eu errei, né? Eu preciso de ajuda, e aí vai ser ajudado, né? Mas a gente vai ver aqui mais adiante que esse é só um primeiro passo, a primeira consequência. Quando você é ajudado, né, você ainda tem aquela dívida, né? Muitos reencarnam, se faltavam 15 anos
para ele viver ainda, e ele abreviou a vida dele em 15, 20 anos, ele vai reencarnar, viver mais 15, 20 anos, para começar a reequilibrar as suas energias, aí desencarna de novo, e aí vai preparar uma nova encarnação para pagar o erro do passado que ele vinha passando e não aceitou, mas o erro novo que ele criou com o suicídio, né? Então ele volta bastante devedor, né? Realmente, o Gilberto, ele foi bastante cirúrgico, viu, Celinha? Eu só queria complementar que quando a criatura se suicida, ela leva ainda uma quantidade de fluido vital que estava no corpo. E aquele fluido ainda fica no perispírito dela. Então, primeiro, ela acorda sofrendo muito, acorda no plano espiritual, e muitas das vezes ela fica o tempo necessário que ela precisava ter ficado encarnada em sofrimento no plano espiritual, até se desgastar aquele fluido vital que ficou ainda no perispírito dela. Entendeu? Então, é muito grave e o sofrimento é muito grande. E, como ele disse, ler Memórias de um Suicida é quase que um dever para todos nós, né? Pelas informações, pela qualidade das informações que se tem nessa obra mediúnica. Mas uma boa pergunta, muito boa. Gilberto, quer continuar aí? Então, é exatamente o ponto que a gente entra aqui na nossa apresentação, que é isso, né? As consequências do suicídio, né? E esse é o ponto interessante do Espiritismo, né? Porque a gente vê, e o Dionísio no início relembrava, né? O livro Céu e Inferno é muito interessante porque ele trata diversas desencarnações de diferentes espíritos em diferentes condições, inclusive suicidas, né? Então você consegue começar a ter essa visão do que ocorre com cada um de nós, para que a gente possa se programar e falar assim, como eu quero chegar do outro lado, né? Nessa condição de suicida sofredor, ou numa condição melhor em que a gente tenha um acesso melhor, né? E aí é colocado, é assim que, após determinado tempo de reeducação nos círculos de trabalho fronteiriço da Terra, os suicidas são habitualmente reintegrados no plano carnal, ou seja, reencarnam de novo, em regime de hospitalização na cela física, ou seja, ele vai renascer doente, né? Porque ele é um ser doente, né? Quando ele chega ao ponto, né, de entrar num processo depressivo violento ou algum outro que leva à decisão do suicídio, ele não só destruiu o organismo carnal dele, né, o corpo, ele afetou o perispírito dele e mentalmente ele ainda não tem um equilíbrio forte o suficiente, né? Ele é doente também, moralmente e fisicamente, né? Então ele reencarna num corpo, numa célula física hospitalizada, ou seja, um organismo que vai dar tempo para ele se recuperar, né? Vai ser um tratamento para ele, mas que vai trazer dificuldades também, né? Que lhe reflete as penas e angústias na forma de enfermidades e inibições. Em alguns casos, ele renasce com inibições suficientes para que ele não volte a cometer suicídio, por exemplo, né? Ser-nos-á fácil, desse modo, identificá-los no berço em que repontam, entremostrando a expiação a que se acolhem. E aqui tem um resumo rápido, né? Os que se envenenaram, conforme os tóxicos que se valeram, renascem trazendo as afecções valvulares, os achaques do aparelho digestivo, as doenças do sangue e as disfunções endócrinas, tanto quanto outros males de etiologia obscura. Obscura porque a medicina muitas vezes não sabe por que você desenvolve aquela doença, né? Mas é porque você traz o seu perispírito danificado, suas energias desequilibradas e você não consegue manter um corpo saudável, né? Os que incendiaram a própria carne... Hoje em dia se ouve falar muito em doenças autoimunes. Será que seria um processo aí de... Muito possivelmente, se não é processos de suicídios, né, principalmente ligados
envenenamentos e algumas soluções dessas, né, são pessoas que desencarnaram devido a vícios, drogas, né? Assim como a gente tem muito usuários de droga, né, hoje em dia, eles desencarnam e voltam com seu sistema imunológico comprometido, né, certamente, né? E aí, exatamente, as suas reações são estranhas, né, e reagem, porque você tem que reequilibrar seu organismo como um todo, né? E a droga é uma forma de suicídio também, é uma forma, né? de suicídio também, aí também tem muito a ver com isso, né? Tem. O cara que é viciado, drogado. Não deixa de ser um veneno, né? É um suicídio. Se quem fuma cigarro isso, né? Exatamente. Indireto. E você está mexendo com o seu metabolismo, né? Não tem como, né? É como a Anvisa, né, de alimentação também, que diz: evite comer isso, porque isso vai afetar o seu organismo, pode gerar câncer, pode, né? Você consome essas drogas por um tempão enorme na sua vida, né? Você desequilibra seu organismo, provoca cânceres, provoca reações alérgicas estranhas, né? Você mexe com seu metabolismo como um todo, você desencarna e levou aquilo. Você vai renascer portador desses problemas até reequilibrar novamente o seu organismo e, né, a sua mente. Você precisa trabalhar. Tem gente que se cura mais rápido porque consegue mais rapidamente buscar o equilíbrio mental suficiente para isso. Outros vão passar muito tempo tendo doenças físicas severas até que o equilíbrio se faça pelo organismo, né? Algumas encarnações, se for o caso, né? Só para a gente finalizar aqui, os que incendiaram a própria carne amargam as agruras da ictiose ou do pênfigo, ou seja, nascem com problemas de pele graves. As que se asfixiaram, seja no leito das águas ou nas correntes de gás, exibem os processos mórbidos das vias respiratórias, como no caso do enfisema ou de cistos pulmonares. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como sejam as neoplasias diversas e a paralisia cerebral infantil. Os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre as rodas destruidoras experimentam desarmonias da mesma espécie, notadamente as que se relacionam com o cretinismo, e os que se atiraram de uma grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa, que a gente vê casos no mundo e a gente começa a imaginar, como exatamente é colocado aqui, Edivaldo, se eu não me engano, coloca isso através de Filomeno Miranda. Olhando os problemas das pessoas, a gente começa a entender o passado deles, né? E as possibilidades que levaram a essa situação, né? Algumas dessas doenças que a própria ciência, né, a medicina não consegue explicar, porque não considera ainda o perispírito, não considera a reencarnação, né? Agora, a gente coloca isso aqui, os espíritos nos repassam isso, não apenas para chocar as pessoas, mas para a gente entender, né, que essa minha decisão agora vai levar a essa situação, e que eu posso evitar isso, né? Eu posso evitar essa situação resistindo agora aos males, aos problemas, porque todos nós temos, né, estamos aqui, não reencarnamos à toa, né? Nascemos nesse mundo conturbado, nesse momento histórico difícil, porque necessitamos, né? Porque algo fizemos errado no passado que temos que corrigir, né? Então, é melhor trabalhar agora, né, tentando enfrentar, para que a gente no futuro não sofra as consequências que são colocadas aqui, né? Como disse nosso irmão Gilberto, né, é a prevenção. Nós, então, temos que agir de forma preventiva, e a doutrina espírita nos dá um manancial de possibilidades para isso, né? Então, dentro de uma casa espírita, através do estudo, através da oração, através dos passos, através do exercício da nossa fé, que nós devemos fazer em todos os lugares, no banheiro, tomando banho, na cozinha, em qualquer lugar nós podemos fazer uma oração quando sentimos que estamos ficando um pouco desequilibrados. Podemos orar de forma intercessória, e isso é muito importante para terceiros. Estamos fazendo bem. Então, fazer a caridade, exercer
né, esse trabalho em prol dos nossos irmãos é profilático para todos nós, nos auxilia grandemente. Então, trabalho no bem, isso é remédio. Nós temos que lembrar sempre disso. Trabalho no bem é remédio. Isso me lembra um caso que vários palestrantes contam, que quando Chico Xavier, que também era ser humano e tinha as dificuldades que a gente tem também, ficava mais depressivo, tinha dúvidas, Emmanuel dizia: vai na padaria, compra o pão, vai levar para as pessoas que necessitam, né? Vai ver o que eles passam, pessoas passando fome, e ele voltava... Outro. Olha, aqueles que trabalham aqui nas nossas campanhas, eles podem dar até o testemunho, quem desejar. Muitas vezes você chega aqui para o trabalho com problemas, com dificuldades trazidas da família, e começa o trabalho, aquilo começa a se dissipar. Aquela nuvenzinha negra que estava acompanhando, ela sai. Quando termina, você está desanuviado, você toma um passe, você vai para casa leve. Tá? Karina, pode falar, Karina, dê o seu testemunho. Eu ia falar que quantas vezes eu venho para o centro, fico naquela, né, em casa, né, acho que eu não vou não, mas aí eu penso, eu vou sim, você não manda em mim, né, e venho com as minhas dores, sento ali atrás e fico, eu acho que eu não vou dar passe. Não, melhorei um pouquinho, eu acho que vou e eu saio sem dor nenhuma daqui. Então, assim, eu acho que a gente tem que lutar, né? Tem que, o que eu falo, né, para as pessoas que têm depressão, quer dormir, não dorme, levanta, vai fazer alguma coisa para alguém, vai lavar o banheiro, vai lavar essa coisa que as pessoas falam, que depressão que nada, vai lavar um tanque de roupa. As pessoas entendem isso como um absurdo, mas isso é porque é para você se distrair, para você fazer alguma coisa. Então eu acho que, assim, a falta de fé, a falta de aceitação são as coisas que levam uma pessoa a pensar no suicídio, né? E eu acho que, assim, o Mário Sérgio Cortella, ele fala, tá com a vida vazia, vai ser útil a alguém, né? Então é aquilo, você está em casa porque eu não tenho nada para fazer, porque eu estou desempregada. Gente, vai lá no Hospital do Câncer, ver se você pode ajudar alguém, sabe? Vai ajudar qualquer pessoa, sabe? Chega ali na rua e vê se tem uma pessoa passando que você possa fazer alguma coisa, mas o problema é que a pessoa, ela fica muito egoísta pensando só nela também. É verdade. Né? Que ela é a coitada, e não é. Né? Mas ela se encapsula, né? E acha que o universo é aquela cápsula que ela criou. Sim, olha, eu me lembro quando meu marido teve Covid, e eu estava com Covid em casa com a minha filha, a minha irmã fazia chamadas de vídeo e falava, levanta dessa cama, vai arrumar a casa, vai arrumar as coisas, daqui a pouquinho parada está aí, que não sei mais o que ela falava, e era verdade. Quando a gente levantava e ia fazer as coisas, nós melhorávamos. Então a gente não pode, quando está sentindo aquela fraqueza, se entregar. E aí é que a gente tem que ter a nossa fé e a força de que a gente precisa reagir, né? Quer dormir? Não dorme, vai fazer alguma coisa. Perfeito. Diga, Carlos. Hoje mesmo, aliás, as duas irmãzinhas falaram tudo que eu iria... Não, eu ia falar sobre depressão, porque eu tenho experiência disso. Eu iria falar, mas como as duas irmãs já falaram, e hoje mesmo, para eu chegar aqui, em cima da hora que eu resolvi vir, uma certa ocasião eu subi com a irmã Valéria, aí eu falei para ela assim, irmã, tem dias que eu não quero vir ao centro, mas eu venho. Mas já tem tempo, tá? Não é agora não. Aí ela falou assim, você acha que é só você que tem isso? Aí eu falei assim, por quê? Eu também, às vezes acontece comigo. E é nessas horas que você tem que levantar, botar a roupa, descer e vir para o centro. E isso é a maior verdade. É verdade. Porque eu vejo em mim que às vezes eu preciso de certas coisas, mesmo precisando, eu levanto, venho para o centro e saio daqui outra pessoa.
É o que acontece, né? E essa luta que nós temos que fazer contra essa força que acaba nos arrastando, é como se fosse um campo de força que faz com que nós fiquemos presos em casa. Vai chegando a hora de sair, começa a acontecer tudo, aquelas coisas que não estavam previstas acontecem, não é por acaso. Não há acaso, nós sabemos disso. E ainda mais para quem está no trabalho. Para quem está no trabalho espírita, é extremamente assediado para que não chegue na casa espírita. Então tem que ver o problema por esse ângulo. Eu estou sendo atacado por nossos irmãozinhos desencarnados que não querem que eu vá trabalhar. Eu preciso sair, agora é que eu preciso sair. Né? Mas diga, João. Foi o que ela falou para mim, tem sempre um amiguinho do mal. Eu não ia dizer o nome que eu queria dizer, mas um amiguinho do mal, porque não é o amiguinho do mal, vocês sabem que não é. Mas é como eu falei, quando eu penso em não vir, eu falo, eu vou, você não manda em mim. Então, fica tranquilo. Foi isso que ela falou para mim, tá? A irmã Valéria. Fica tranquilo que você não é o único. Até Jesus tinha os seus inimigos. Então, não vamos ser nós que não vamos ter alguns que trabalham contra o nosso progresso, né? A decisão é sempre a última, é nossa, né? A gente tem que aprender a partir desse ponto, né? Sim, eu vou sim ao centro, eu vou trabalhar, eu vou fazer. A hora que você se acostuma a você no comando, né, você não vai chegar até aquele ponto em que ele vai dizer, ó, vai lá e se joga na frente do trem e você não vai se jogar. Né? Eu posso fazer uma pergunta? Claro. O que diz os espíritos sobre o suicídio? Já que aqui aconteceram que é covardia, que é depressão, que é isso, que é aquilo. Então, o que os espíritos dizem? Ele é uma consequência, né, de uma história de vida, com eventos adversos, vulnerabilidades, falta de fé, né, escolhas erradas, né, uso errado do livre-arbítrio. Né, por isso que nós sabemos, suicídio é infração da lei divina. Decorre de quê? Decorre de escolhas pessoais erradas, opções de vida. Não aceitação também, né? Não uma aceitação. Doença, de qualquer coisa. A pessoa não aceitar. De uma doença, da perda de um ente querido, sim. De diversas coisas que acontecem. Eu tive uma tia, irmã do meu pai, que se suicidou porque ela teve um AVC, ficou com um lado paralisado, e ela era uma pessoa que viajava, que tinha assim, uma vida social intensa, ela não aceitou e se matou, se jogou do 7º andar. Entendeu? Ela tinha uma dívida que precisava se ajustar e esse tipo de coisa. Eu conheço diversas pessoas que tiveram AVC, ficaram temporariamente paralisados, mas conseguiram recuperar. Então, é o que os espíritos dizem o tempo todo, né? É uma decisão nossa apressada, errada, que talvez por um ano, sei lá, fosse ser resolvida. E você se mata e perde 3 encarnações, sei lá quanto, por causa de um ano que você teve um AVC, ficou paralisado, talvez você viesse a ser, se você aceita, se você trabalha, talvez fosse recuperar, se não totalmente. Tem gente que recupera 80%, 90% do seu movimento, da sua capacidade, e continua vivendo, né? Então, a gente se apressa buscando soluções imediatas, rápidas, e perde muito mais tempo depois. É verdade. E no plano espiritual depois é sofrimento, choro e ranger de dentes, né? E muito trabalho para os legionários de Maria, né? Porque Maria de Nazaré, ela é a protetora dos suicidas. Você vê isso inclusive na obra psicografada de Dona Ivone Pereira, né? Ela tem uma colônia lá, a obra dela, qual é o nome? Martírio dos Suicidas? Não, esse é do... não me lembro o nome da colônia, mas... Não, a colônia, a obra que eu falei hoje, ainda há pouco, sobre o nome, que tem 2 livros importantes, Martírio dos Suicidas, que não é esse, que é o Martins Peralva,
e Almerindo Martins de Castro, e tem a da Ivone Pereira, que é Memória de um Suicida. Foi isso que eu estava aqui. Em Memória de um Suicida tem um capítulo em que é narrado sobre o trabalho dos Legionários de Maria, que vão recolhendo os espíritos suicidas naquele, como ele já falou no início, né? Aquele vale trevoso, o Vale dos Suicidas, em que é um local onde durante um bom tempo, ou seja, durante o tempo necessário para cada um suicida, em função do que fez, ficar lá. E é muito sofrimento. Agora, de tempos em tempos, eles começam a poder ser recolhidos, em função de terem já solicitado auxílio, amparo, encontrado Deus e ter chegado naquele momento certo, né? Então, Maria de Nazaré é a protetora dos suicidas. E por isso a recomendação, né? Guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor ante a glória de Deus. Ou seja, não nascemos por acaso, né, à toa, temos um fim, é uma concessão e nós temos que preservar, né, é um talento, um organismo sadio, perfeito, então, é um talento enorme que a gente recebe, que a gente não pode desperdiçar, né, numa ação dessa desvairada que vai nos levar a situações bastante mais complicadas. Agora está no meu horário. Eu sei que o tempo está no final, mas eu acho que vale aqui uma outra pergunta. Nenhum suicida acaba com a vida assim da noite para o dia. Ele vai dando sinais. O que a família pode fazer para ajudar nesse processo aí? Eu sei que às vezes é muito difícil, mas tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer, né? Qual é o papel da família, né? Oferecer apoio, ficar atento aos sinais que está sendo apresentado por aquele, né, por aquele parente, né, e procurar levar para ele muito amor, não cobrança, porque não adianta você trabalhar com uma criatura da sua família que está apresentando essas ideias com cobrança, com chuvas de cobrança. Não é isso que ela precisa de compreensão, ela precisa de aconchego familiar, ela precisa de orientação, e orientação profissional também. Muitas das vezes isso é muito difícil, porque aquele que está passando pelo problema, ele se recusa a aceitar essa orientação profissional. Então, é um desafio. Esse problema é um problema complexo. É muito fácil aqui fazer análise e como se fosse um estalar de dedos. Você, muitas vezes, não consegue pegar um ente da sua família pelo braço, né, e levá-lo a um psicoterapeuta, levá-lo a um profissional que possa vir a ajudar nesse complexo, nesse problema que é muito grande. Mas a oração, né, colocar o nome para fins de irradiação, para fins de aqui na mesa de trabalho de desobsessão, aquela oração diária, procurar levá-lo para fazer o culto do Evangelho no lar, a criatura daquela nossa casa que está passando por isso, mostrar-se sempre receptivo para ela, de que você está ali e está querendo ajudar, que ela pode contar com você a qualquer momento. Realmente essa pergunta ela é muito importante. A gente trouxe aqui na apresentação exatamente, no caso do Centro Espírita, ações de apoio usualmente disponibilizadas como prece, passe, estudo, trabalho no bem, né? A Karina estava falando, é importante ela se envolver em alguma atividade, diálogo fraterno, esclarecimento doutrinário a espíritos e aos obsessores, porque quando você chega nesse ponto, certamente você já se conectou a algum tipo de obsessão, né? E aí, quando a ideia do suicídio porventura te assome a cabeça, reflete antes de tudo na infinita bondade de Deus. Se você já não consegue nem mais refletir isso, a família tem que buscar isso. A Karina deve saber, tem muita gente que ainda custa tratar a depressão, né? Não reconhece a depressão como um problema e custa levar uma pessoa que está apresentando sintomas de depressão a um médico, a um especialista, a um psicólogo, né? Aqui no Brasil,
existem hoje em dia diversos psicólogos espíritas, né? Então, se você puder buscar a ajuda de uma pessoa espírita, né, mais fácil ainda levar esse trabalho adiante, como o Dionísio colocava, né? Tem que ser fraterno, não adianta enfrentar, né? Porque isso só vai gerar mais problema, né? Um abismo, exatamente, né? E acreditar também, né? Porque às vezes a pessoa fala que quando alguém diz que vai se matar, ela não acredita, se quiser se matar mesmo, não avisaria. Não pode ser assim, não. Eu acho que tem que acreditar também, quando a pessoa fala que ela não quer mais viver, que ela quer se matar, acreditar. A família tem que ouvir, né? Exatamente, isso. Porque essa minha tia, ela tentou se matar, se jogar das barcas, e aí sabe o que a família falou? Ela só quer chamar atenção. Se ela quisesse se matar mesmo, ela se jogava da ponte, não das barcas. Tipo assim, coisa desse nível. E logo, dias depois, ela fez. Então, a gente precisa acreditar que a pessoa pode fazer aquilo ali a qualquer momento. É acolhimento. Tem que acolher a pessoa até ela conseguir sair daquilo ali, né? Então é isso. Essa é a prevenção, né? Temos que fazer a prevenção. E se não der certo, ainda tem a pós-venção. Dionísio. CVV, peraí, ó. CVV, eu acho que é um órgão que uma senhora já me contou que ela trabalhava, fazendo atendimento telefônico, conversando com as pessoas que queriam, né, se suicidar. E ela disse que ela trabalhou anos, era um trabalho voluntário. Um depoimento. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, aí tinha um colega que ele teve problemas dentro da empresa, aí teve um dia que ele foi para o hospital. Aí, quando ele entrou no hospital, que tentaram botar fralda nele e tal, e para ele ficar lá dentro, aí ele virou para a enfermeira e falou: olha, eu não vou usar isso não, quando eu sou maluco. Só que ele já estava, né? Já não estava muito bom da cabeça. E ele fugiu. Aí chegou no trabalho, eu como tive há 25 anos, eu tive síndrome do pânico, há 25 anos. E eu tinha uma certa noção. Aí eu cheguei e chamei ele num canto, numa salinha dos propagandistas, não tinha ninguém, eu e ele. Aí eu falei para ele assim: vem cá, rapaz, você não notou que você está precisando de ajuda? Aí ele falou assim: por que você está falando isso? Porque eu acho que você está precisando de ajuda. Você tem um filho, tem uma mulher bonita, tu quer perder isso tudo? Aí ele ficou me olhando: por que você está dizendo isso novamente? Aí eu falei: porque eu quero o teu bem, cara. Aí eu peguei o endereço do meu médico de 25 anos atrás, tem uns 15 anos esse caso. Aí eu falei assim: a primeira coisa que tem que fazer, toma esse endereço aqui e você vai lá, é um médico. E a segunda coisa, você procura uma religião, que foi isso que o meu médico falou para mim: vou te dar o remédio está aqui, mas você procura a tua religiosidade, faça alguma coisa na religião, é o que vai te ajudar também. E dia 25 de dezembro agora, eu não tinha contato com ele há uns 8 anos mais ou menos, ele ligou para mim e me lembrou disso, me agradecendo, me desejando um Feliz Natal, que foi realmente isso que deu jeito na vida dele. Você vê que importante, né? Foi a depressão. Eu, como tinha a experiência do caso, eu senti que eu chamei ele no canto e ele hoje está normal. Que ótimo, né? Que graças a Deus eu também estou. Graças a Deus. Bem, você tem mais alguma coisa, Gilberto? Que nós já estamos com o nosso horário vencido. Não. Nós estamos com... Me parece que a quantidade de médios suficiente. A Valéria já chegou, temos a Beth, a Mauri, porque antes de nós começarmos, eu estava avaliando aqui a segunda parte dos trabalhos, né? Seria passe coletivo ou não, né? Então, mas é possível que nós tenhamos os passes individualizados. A água foi fluidificada? Foi, né? Então, nós vamos dar continuidade. Pessoal, nós agradecemos muito
a participação foi excelente. O fato de nós não termos passado todas as telas, isso não é problema. Nós avançamos sobre os pontos principais que precisavam ser falados. E para quem quiser ter o conhecimento aqui das telas, do conjunto, pode pegar, pode baixar lá no site do SEASA, né? Então, vocês terão acesso. Então, o Pinga Fogo é isso. O Pinga Fogo é uma ideia de integração aqui entre nós, de estudo integrado. Então, meus irmãos, agora nós vamos dar início à segunda parte dos trabalhos desta noite. Hoje é sexta-feira, é um dia especialmente dedicado aos nossos irmãos que deixaram o corpo material, mas, como sabemos,